Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Defesa de Bolsonaro pede acesso de médico às dependências da Polícia Federal. Relator deve apresentar texto para regulamentar trabalho por aplicativo. Conselho Nacional de Trânsito publica novas regras e acaba com aulas obrigatórias em autoescolas. Zelensky se reúne com o presidente francês antes de encontro entre Rússia e Estados Unidos. Mulher tem as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada pelo ex-namorado em São Paulo. Homem é morto por leoa após entrar em jaula em zoológico de João Pessoa. E ainda, a conquista do Flamengo na Copa Libertadores e a festa na chegada do time ao Rio de Janeiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula fez um pronunciamento nacional na noite de ontem para defender a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês e criticar os privilégios do que ele chamou elite brasileira. O petista abriu o pronunciamento falando sobre a assinatura da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Segundo ele, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5 mil por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. O presidente Lula também disse que a compensação da perda de arrecadação sairá do bolso dos super ricos. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. O petista disse que a conta será paga por 0,1% da população brasileira. Durante a fala, Lula disse ainda que as mudanças no imposto de renda devem injetar R$28 bilhões na economia do país. O mercado financeiro voltou a reduzir as estimativas de inflação para este ano e também para o ano que vem. No mês passado, os economistas projetaram uma inflação abaixo do teto estabelecido, que é de 4,5%. Na manhã de hoje, a projeção recuou de 4,45% para 4,43%. A expectativa de inflação para 2026 também recuou e chegou a 4,17%. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir o futuro da taxa básica de juros do país. Hoje, a Selic está em 15% ao ano. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF uma autorização para que 2 especialistas na área de saúde visitem o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro para a próxima quinta-feira. Os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes uma autorização para que um cardiologista e um fisioterapeuta tenham acesso à Superintendência da Polícia Federal para prestar atendimento ao ex-presidente. O documento afirma que a inclusão dos profissionais se faz necessária para garantir o acompanhamento especializado da condição clínica de Jair Bolsonaro. Na semana passada, durante a audiência de custódia, Jair Bolsonaro relatou que tem refluxo e apneia do sono e que precisa de alimentação especializada. Ele também lembrou que faz uso de 5 medicamentos. O ex-presidente do Brasil está preso em Brasília, cumprindo pena pela suposta tentativa de golpe. Na manhã de hoje, o ministro do STF também autorizou as visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro. A visita acontece na próxima quinta-feira, entre as 9 e 11h30 da manhã, com duração de no máximo 30 minutos.
No mesmo documento, Alexandre de Moraes negou as visitas do senador Magno Malta e também do deputado federal Sóstenes Cavalcante. Brasília se prepara para discutir nesta semana o parecer da regulamentação do trabalho por aplicativo. De acordo com o levantamento, o país conta com quase 2 milhões de motoristas e mais de 450 mil entregadores em atividade. O deputado federal Augusto Coutinho, do Partido Republicanos, deve apresentar a líderes partidários o texto sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo. A discussão sobre o tema acontece há anos, mas impasses entre empresas, trabalhadores e governo travaram o projeto. Mas até a votação final haverá muita discussão. O deputado Augusto Coutinho tem se reunido com empresas do setor para tratar dos pontos do projeto. Uma das divergências é o modelo de contribuição previdenciária, que pode não ser igual para todos os trabalhadores da categoria. Um estudo recente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento mostrou que 66% dos entregadores e 64% dos motoristas se declaram negros. Além disso, o número de trabalhadores nesta categoria vem aumentando e muito nos últimos anos. Entre 2022 e 2024, o total de motoristas de aplicativo aumentou 35% e chegou a 1.700.000. Já entre os entregadores, o crescimento foi de 18%, somando mais de 450 mil. Em São Paulo, após a pressão das empresas e também derrotas na justiça, o prefeito Ricardo Nunes deve regulamentar o serviço de motos por aplicativo na capital. A decisão judicial determinou a publicação da norma até o dia 10 deste mês. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou uma ajuda de mais de 4,5 bilhões de reais para a empresa AENA, que administra os aeroportos em todo o Brasil. A verba será usada para ampliação e manutenção em 11 terminais. O BNDES vai injetar mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais na AENA para ampliar e modernizar 11 terminais em todo o Brasil. Em nota, o presidente do banco, Aloysio Mercadante, disse que o investimento é determinação do presidente Lula para ampliar o número de passageiros nos aeroportos do país. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai concentrar a maior parte dos recursos. Serão 2 bilhões de reais. O acordo prevê a construção de um novo terminal de passageiros, a ampliação do pátio de aeronaves com investimentos na eficiência operacional, aumento do número de pontos de embarques, além da expansão na área comercial. As obras em São Paulo devem ser concluídas em 2028, mas nos outros aeroportos envolvidos, as melhorias poderão ser vistas já em junho do ano que vem. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou hoje uma resolução que acaba com a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A nova norma anunciada nesta segunda-feira põe fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas e estabelece novas regras para tirar a CNH. Entre as mudanças está a diminuição da carga horária mínima para aulas práticas. Outro ponto que mudou também foi o fim do prazo de validade do processo de obtenção da primeira CNH. O governo trata sobre o assunto há alguns meses e se baseou em uma pesquisa do Ministério dos Transportes para levar o debate às mesas de todo o Brasil. A gestão petista espera uma diminuição no preço para obter a CNH, mas a oposição acredita que esse movimento faz parte de uma pauta eleitoreira de Lula, além de falta de responsabilidade com possíveis desligamentos que podem acontecer no futuro. A resolução aprovada nesta segunda prevê que a duração e a estrutura das aulas teóricas serão livres e devem ser estabelecidas pela entidade que vai ministrar a aula. Outra mudança importante é a hora de sentar no volante para aprender. O texto estabelece a figura do instrutor autônomo. Com isso, não será mais obrigatório fazer aulas práticas em autoescolas. E a carga horária mínima passa de 20 horas para 2 horas. Representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste final de semana para tratar sobre a guerra. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse que as conversas foram produtivas, mas que há ainda muito trabalho a ser feito. Uma delegação ucraniana se reuniu com altos funcionários americanos na Flórida para debater o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra com a Rússia. Pelo lado de Kiev, as conversas foram lideradas pelo secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, enquanto Washington foi representada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Trump, Jared Kushner.
O chefe da chancelaria americana disse logo no início da reunião que o objetivo não era apenas pôr fim à guerra, mas abrir um caminho para que a Ucrânia siga sendo soberana, independente e próspera. Umerov, por sua vez, manifestou seu desejo de debater a segurança e a reconstrução da Ucrânia. Ao final do encontro, Rubio qualificou os diálogos como muito produtivos, mas alertou que mais trabalho ainda é necessário para pôr fim à guerra na Ucrânia. É delicado, é complicado, há muitas partes envolvidas. E, obviamente, há outra parte envolvida aqui que terá que fazer parte da equação. E isso continuará no decorrer desta semana, quando o Sr. Witkoff viajar para Moscou. Embora também tenhamos estado em contato em diferentes graus com o lado russo, mas temos uma compreensão bastante boa de seus pontos de vista também. Muito trabalho ainda precisa ser feito, mas hoje foi novamente uma sessão muito produtiva e útil, na qual acredito que foram feitos progressos adicionais. Os Estados Unidos apresentaram há 10 dias um plano de 28 pontos para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. O primeiro esboço do plano foi criticado por ser considerado favorável demais à Rússia e foi alterado. Agora deve ser aprovado por ambas as partes em conflito e pelos europeus aliados da Ucrânia. Kiev participa destas negociações sob pressão militar pelo avanço dos russos na frente de combate oriental e com um governo afetado por um escândalo de corrupção. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para a capital da França e se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, disse na manhã de hoje que essa semana é crucial para o futuro da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido nesta segunda-feira no Palácio do Élysée, em Paris, pelo colega e aliado francês Emmanuel Macron. Os dois se reuniram para discutir a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa. O momento é especialmente decisivo, já que um plano para encerrar o conflito foi apresentado poucos dias atrás pelo governo americano, que assumiu um papel de mediador. Internamente, o governo ucraniano vive uma crise após um novo escândalo de corrupção que abalou o círculo íntimo de Zelensky e levou à saída de seu principal negociador e chefe de gabinete, Andriy Yermak. No campo de batalha, Kiev também se vê pressionada, com tropas de Moscou avançando lentamente. Em Dnipro, por exemplo, nesta segunda-feira, um ataque russo com míssil matou pelo menos 4 pessoas e deixou 2 dezenas feridas. Também nesta segunda-feira, em Bruxelas, ministros da defesa dos países da União Europeia se encontraram com o chanceler ucraniano Denis Shmyhal para uma reunião. A pauta inclui tópicos como a prestação de apoio militar à Ucrânia e questões de prontidão de defesa. A chefe da diplomacia do bloco europeu, Kaja Kallas, afirmou: a Rússia não quer paz e, portanto, precisamos tornar a Ucrânia o mais forte possível para que eles estejam prontos para se defender. A estoniana destacou que esta pode ser uma semana decisiva para a diplomacia, um dia depois de uma delegação ucraniana ter se reunido com altos funcionários da Casa Branca nos Estados Unidos. O enviado especial americano Steve Witkoff deve ir a Moscou para novas negociações e é esperado que discuta a situação com o presidente russo Vladimir Putin nesta terça-feira. Um representante norte-americano vai ser recebido pelo presidente russo Vladimir Putin amanhã em Moscou. Os dois vão tratar do plano de Donald Trump para pôr fim à guerra na Ucrânia. O texto conta com exigências russas, como a proibição da Ucrânia aderir à OTAN e também ceder novos territórios para a Rússia. E o Ministério da Saúde da faixa de Gaza disse nesse final de semana que a guerra no território deixou mais de 70 mil mortos. Familiares de 2 irmãos, de 8 e 10 anos, enterraram seus corpos na cidade de Khan Yunis, sul da faixa de Gaza. Crianças inocentes que não têm mísseis nem bombas. Eles estavam coletando lenha para ajudar o pai deficiente, que tem placas de platina nas pernas. Fomos até lá e as encontramos em pedaços e as trouxemos de volta. As crianças se somam às mais de 70 mil pessoas mortas na guerra entre Israel e o Hamas no território palestino, que teve início em outubro de 2023, após o ataque sem precedentes de militantes islamistas no sul do território israelense. O saldo foi divulgado também neste sábado pelo Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo movimento palestino. A marca foi superada em meio a um frágil cessar-fogo mediado pelo governo dos Estados Unidos, com acusações dos dois lados de que a outra parte violou a trégua. Desde seu anúncio em 10 de outubro, segundo autoridades sanitárias, 354 palestinos morreram vítimas de ações israelenses. Apesar do cessar-fogo, o território palestino continua afetado por uma profunda crise humanitária.
E a tensão entre os Estados Unidos e Venezuela ganhou um novo capítulo. Donald Trump anunciou o fechamento total do espaço aéreo ao redor do país, liderado por Nicolás Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela deve ser considerado totalmente fechado, em meio a uma escalada de tensões com o presidente chavista Nicolás Maduro. Em uma postagem na plataforma Truth Social, o republicano disse: "Para todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas, por favor, considerem que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela está totalmente fechado." Nos últimos dias, sites de rastreamento de aeronaves registraram uma atividade constante de aviões de combate americanos a poucas dezenas de quilômetros da costa venezuelana. Autoridades dos Estados Unidos haviam pedido na semana passada que aeronaves civis que operam no espaço aéreo venezuelano procedam com cautela, devido à situação de segurança em deterioração e à atividade militar intensificada em ou ao redor da Venezuela. O alerta de Trump levou à suspensão de voos de e para a Venezuela por 6 companhias aéreas que representam grande parte do tráfego na América do Sul, medida que enfureceu Caracas. Desde o início de setembro, a Casa Branca aumentou a pressão sobre o país sul-americano com um importante deslocamento militar no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo. O presidente americano afirma que seu objetivo é impedir o tráfico de drogas a partir da República Bolivariana, mas Caracas alega que Washington busca uma mudança de regime. Após o envio da frota militar, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas em mais de 20 ataques contra supostas narcolanchas no Caribe e no Pacífico. Para aumentar a pressão, Trump advertiu no início desta semana que os esforços para conter o narcotráfico venezuelano por terra começariam muito em breve. Em meio à tensão entre os dois países, o The New York Times informou na sexta-feira que Trump e Maduro tiveram na semana passada uma conversa por telefone, na qual discutiram a possibilidade de uma reunião nos Estados Unidos. Donald Trump confirmou que conversou por telefone com o ditador Nicolás Maduro, mas não deu detalhes do teor da conversa. O senador americano Mark Wynne afirmou também que a Casa Branca propôs que Maduro deixe o país e vá para a Rússia. O senador também descartou uma operação na Venezuela e disse apenas que o governo está tentando proteger a costa do país. E em Honduras, Nasri Asfura lidera a apuração dos votos para a presidência. Durante a campanha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou cortar a ajuda ao país caso o empresário não seja eleito. O candidato de direita Nasri Asfura lidera a apuração dos votos da eleição presidencial de Honduras, mas a diferença é pequena em relação ao segundo colocado, Salvador Nasrallah, também da direita. A votação foi marcada pela ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cortar a ajuda ao país caso Asfura não seja eleito. O ex-prefeito de Tegucigalpa tinha 40,5% dos votos, 1,5 ponto a mais do que o segundo colocado. 8 horas após o fim da votação, apenas 42,65% das urnas tinham sido apuradas. A apuração total pode levar vários dias. O país tem histórico de fraudes eleitorais e golpes de Estado. Os hondurenhos devem decidir se renovam a confiança em seu primeiro governo de esquerda ou se pretendem seguir os passos da Bolívia e da Argentina, cujo presidente Javier Milei também anunciou apoio à Asfura. Quase 6,5 milhões de hondurenhos estavam registrados para a votação de turno único, que também define deputados e prefeitos para mandatos de 4 anos. O Conselho Nacional Eleitoral não divulgou a taxa de participação. A devastação causada pelas chuvas no sul e sudeste da Ásia ganhou contornos ainda mais graves neste domingo. Dados oficiais dos países da região apontam para mais de 900 mortos. O balanço das catastróficas inundações que atingiram nos últimos dias Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka aumentou. As autoridades nacionais registraram mais de 900 mortos e centenas de desaparecidos. Equipes nos 4 países asiáticos seguem tentando liberar estradas e remover escombros para localizar desaparecidos após as chuvas torrenciais, enchentes repentinas e deslizamentos de terra. A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, o país mais afetado, registrou a morte de pelo menos 442 pessoas, enquanto outras 402 seguem desaparecidas. O Centro de Gestão de Catástrofes do Sri Lanka informou neste domingo que ao menos 334 pessoas morreram após uma semana de fortes chuvas, enquanto outras 400 estão desaparecidas.
Segundo as autoridades do país insular, cerca de 1/3 da população permanece sem eletricidade e água potável. O governo pediu ajuda internacional para as cerca de 883 mil pessoas deslocadas, além das 122 mil abrigadas temporariamente. Na Tailândia, onde pelo menos 162 pessoas morreram em uma das piores inundações da década, as autoridades continuam distribuindo ajuda a dezenas de milhares de desabrigados. Na Malásia, as inundações que submergiram grandes áreas do estado setentrional de Perlis deixaram 2 mortes. 13 pessoas foram presas após um incêndio em Hong Kong. O balanço das autoridades locais apontam para mais de 150 mortos. O balanço de mortos do gigantesco incêndio que devastou nesta semana um conjunto residencial de arranha-céus em Hong Kong subiu para 146. Após inspeções de 3 das 8 torres do Vang Phuc Court, no distrito de Tai Po. O incêndio começou na tarde de quarta-feira, por causas ainda desconhecidas, no complexo de 1.984 apartamentos e 8 prédios de 31 andares, inaugurado em 1983. O conjunto estava em processo de reforma, mas seguia habitado. O fogo se espalhou rapidamente para os demais edifícios, favorecido, segundo as primeiras hipóteses, por redes que cobriam as obras de reforma, painéis de espuma e pelos andaimes de bambu utilizados em Hong Kong, em vez dos de metal. Os bombeiros confirmaram que os alarmes não funcionaram, como muitos sobreviventes já haviam relatado. A polícia encontrou mais corpos nos pisos, nas escadas, nos corredores e até nos terraços dos 3 edifícios. Das 146 vítimas, 54 ainda não foram identificadas. Segundo dados da Universidade de Leuven, na Bélgica, trata-se do incêndio em edifícios com maior número de mortos no mundo desde 1980, excluindo tragédias em boates, prisões ou centros comerciais. Assim como na véspera, moradores formaram uma fila de mais de 1 quilômetro para depositar flores ou fazer orações no espaço montado aos pés das torres. E no próximo bloco, o caso da mulher que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada pelo ex-namorado em São Paulo. E ainda homem que é devorado por leão após invadir a jaula do animal no Nordeste. As linhas 1 azul e 3 vermelha do metrô de São Paulo passarão a aceitar cartão de débito e crédito na catraca a partir de hoje. Quem utilizou as linhas 1 e 3 do metrô de São Paulo nesta segunda-feira encontrou uma novidade alguns metros antes de embarcar no trem. As 2 linhas passaram a aceitar cartões de débito e crédito para pagamento da passagem. Segundo o metrô, a iniciativa faz parte de um projeto piloto com duração inicial de 6 meses e possibilidade de prorrogação, conforme a aceitação do público. Além das linhas 1 e 3, as linhas 2 verde e 15 prata também devem receber a novidade ainda este mês. Neste primeiro momento, o sistema só aceita cartões com aproximação. As versões virtuais, celulares e relógios ainda não estão sendo permitidas. Tainara Souza de Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro por um carro que era dirigido pelo ex-namorado. Ela passou por cirurgias, teve as 2 pernas amputadas. O agressor, Douglas Alves, foi preso após trocar tiros com a polícia. O crime aconteceu após Tainara Souza sair de um bar no Parque Novo Mundo, na zona norte da cidade de São Paulo. O autor do atropelamento foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos. As investigações apontam que Douglas discutiu com Tainara no local e que o agressor teria visto a vítima acompanhada com outro homem. Em seguida, ele entrou em um Volkswagen Golf preto e avançou com o carro. A vítima caiu e ficou presa sob o veículo. Douglas acelerou o carro por mais de 1 quilômetro com Tainara presa nas rodas e depois fugiu. O homem foi preso na noite de ontem em um hotel na Vila Prudente, na Zona Leste. De acordo com a polícia, Douglas trocou tiros com os agentes e foi atingido no braço. Tainara passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à extensão das lesões. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio. Esse tipo de crime é classificado quando a violência é motivada por gênero, geralmente ligada a ciúmes, controle ou menosprezo à condição feminina. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão entre policiais militares e moradores do bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.
Em um determinado momento, um homem de 32 anos foi baleado e morto após dar um soco na cabeça de um agente. Os vídeos mostram perspectivas diferentes do que aconteceu no bairro Itaim Paulista. Policiais militares faziam uma abordagem quando tudo começou. No início da confusão, um homem de camiseta preta aparece discutindo com um policial. O agente dá um soco no rosto do rapaz, que cai no chão. Alguns segundos depois, o policial vira de costas e leva um soco na cabeça. Um outro policial saca a arma e acerta um disparo no rapaz. A Secretaria da Segurança Pública informou que PMs estavam em patrulhamento na Zona Leste quando abordaram um homem em uma motocicleta. A pasta disse que durante a abordagem o homem demonstrou comportamento agressivo e precisou ser contido pelos agentes. As autoridades disseram que a vítima chegou a ser levada para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e morreu. As imagens das câmeras corporais dos agentes serão analisadas e a Polícia Militar apura o caso por meio de um inquérito policial. Um homem morreu após ser devorado por uma leoa em João Pessoa. Imagens mostram um homem pendurado em uma árvore dentro da jaula do animal. Em seguida, ele se aproxima e é atacado. As imagens são fortes e por isso vamos desfocar. Vídeos feitos por visitantes mostram o exato momento em que a leoa ataca o homem. Gerson de Melo Machado tinha 19 anos e era conhecido como Vaqueirinho. É ele quem aparece nas imagens pendurado em uma árvore dentro da jaula de uma leoa. Segundo as informações, Gerson tinha transtornos mentais. O vídeo mostra o homem tentando se aproximar do animal e sendo atacado rapidamente. Segundos depois, é possível ver ainda que o homem tenta escapar dos ataques, mas sem sucesso. Momentos depois, outros vídeos começaram a circular nas redes sociais. Um deles mostra o corpo de Gerson estirado no chão, com a leoa a poucos metros de distância. O zoológico foi fechado após os ataques e as visitas estão suspensas. A Prefeitura de João Pessoa disse que já começou a apurar as circunstâncias do caso. Manifestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o espaço segue normas técnicas e de segurança. A Polícia Civil da Paraíba prendeu 2 suspeitos de participarem da morte do cabeleireiro Beto Silveira, que foi encontrado amarrado dentro de casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O corpo da vítima foi localizado por um amigo e por uma prima, que acionaram a polícia militar após não conseguirem contato com ele. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. E a seguir, a árvore de Natal de 80 metros é inaugurada no Rio de Janeiro. E ainda, o título do Flamengo na Copa Libertadores e a briga contra o rebaixamento do Brasileirão. Uma árvore de Natal com 80 metros de altura foi inaugurada na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. Os organizadores esperam receber 650 mil pessoas neste ano. Um espetáculo de fogos de artifício marcou a inauguração de uma árvore de Natal de 80 metros na enseada de Botafogo. Com 2.300.000 luzes de LED, a árvore vai ser acesa todas as noites até o dia 6 de janeiro. A inauguração relembra a famosa árvore de Natal que era montada na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas desta vez posicionada em um novo local, com o Pão de Açúcar ao fundo, em um dos cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro. Os organizadores querem criar uma nova tradição no fim de ano na cidade e atrair 650 mil pessoas ao local. Junto com a inauguração da árvore, o evento contou com um show gratuito e uma área gastronômica. A árvore flutuante pode resistir a ventos de até 150 km por hora e está posicionada a 100 metros da areia, podendo ser vista de diferentes pontos. Em meio aos preparativos para o Natal em todo o Brasil, o Banco Central informou hoje que bateu um recorde com operações do Pix. Foram quase 300 milhões de transações que somaram mais de 166 bilhões de reais. O Banco Central informou nesta segunda-feira que as transações através do Pix bateram um novo recorde. Foram mais de 166 bilhões de reais movimentados em quase 300 milhões de transações financeiras em um único dia. Tudo isso aconteceu na última sexta-feira,
Isso porque naquele dia as empresas pagaram a primeira parcela do 13º salário aos funcionários e também coincidiu com a Black Friday. Segundo o Banco Central, esse resultado é uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para o funcionamento da economia nacional. Uma projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo antes da Black Friday apontou que a data deve movimentar um volume de quase 5,5 bilhões de reais, o maior já registrado desde 2010. O resultado oficial deste ano ainda não saiu, mas, se confirmado, vai representar uma expansão de 2,4% em relação ao volume vendido na mesma data do ano passado. Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 e se tornou o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. A final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo foi histórica. O Flamengo jogava para se vingar da final de 2021, quando perdeu para os paulistas por 2-1. Naquele dia, o jogador Andrés Pereira perdeu a bola e viu Daverson marcar o gol do título. Já o Palmeiras entrou em campo com um time milionário. Centenas de milhões de reais foram gastos em reforços, o que aumentou ainda mais a pressão pelo título. Mas os dois times tinham algo em comum nessa final: se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar 4 vezes a tão sonhada Libertadores. Jogo pegado, mas com domínio do Flamengo logo no início. O empate perdurou até o segundo tempo. Aos 22 minutos, uma cobrança de escanteio mudaria a história. Danilo subiu sozinho dentro da área e fez o gol do título do Flamengo. Agora o rubro-negro pode ostentar o título de único clube brasileiro com 4 taças da Copa Libertadores da América. Após o jogo, as ruas do Rio de Janeiro e da cidade de Lima foram invadidas por torcedores do Flamengo. Vamos ver a festa. As ruas de Lima foram tomadas pelo vermelho e preto do Flamengo, após a conquista da Copa Libertadores da América. O time carioca superou o Palmeiras por 1-0 na capital peruana, que viveu uma noite de Rio de Janeiro. Só deu o Flamengo na partida, o Flamengo jogou demais, mostrou que quem manda na América é o Flamengo. Tetracampeão da Libertadores, Lima é a nossa capital. Flamengo! O tetracampeonato da Libertadores veio pouco mais de um ano após Felipe Luiz assumir o comando da equipe. Vencedor como jogador da Libertadores pelo mesmo Flamengo em 2019 e 2022, o treinador falou sobre a conquista. Sem assimilar tudo o que aconteceu hoje, porque foram momentos de muita tensão durante essa semana, mas se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande, e hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. A milhares de quilômetros de Lima, parte da gigante torcida rubro-negra acompanhou a final do histórico estádio do Maracanã, onde o Flamengo manda seus jogos. É o primeiro tetracampeão daqui do Brasil e a gente comemorando os 130 anos do Mengão, e é muita felicidade agora. Eu morreria se não tivesse o Flamengo no mundo, já disse o hino. O Flamengo é gigante, o Flamengo não é time grande, o Flamengo é seleção. Esse título representa a grandeza do Flamengo, primeiro tetracampeão da Libertadores do país. Nós estamos no topo e vamos buscar o bimundial, segura a gente, vamos lá Flamengo! Os dois times ainda disputam a reta final do Campeonato Brasileiro, restando apenas as 2 rodadas finais. O rubro-negro carioca lidera a competição, 5 pontos à frente do Alviverde paulista. E ontem o time do Flamengo chegou na Cidade Maravilhosa, foi recebido, é claro, com muita festa. Um percurso acostumado a receber multidões no Carnaval Carioca foi tomado pela torcida do Flamengo. Centenas de milhares de rubro-negros foram até o centro do Rio de Janeiro para recepcionar os jogadores, que desfilaram em trio elétrico. Na véspera, em Lima, capital do Peru, o mais querido conquistou seu 4º título da Libertadores da América, primeiro clube do Brasil a ser tetracampeão do torneio ao derrotar o Palmeiras por 1-0.
uma emoção que não dá pra explicar. Primeira vez do meu filho, isso aqui vai ficar pro resto da vida na lembrança dele. Pro resto da vida. Ontem foi aniversário dele. Isso aqui é o presente de aniversário dele. Não dá pra explicar a emoção que é surreal. Ah, meu irmão, meu coração quase parou, infartou, mas se não for assim, não é Flamengo. É sempre assim, meu irmão. Tem que ser sofrido pra ser Flamengo, porra. Aqui, ó, falta mais um, 81, 19, 22. Agora tem que tatuar 25 aqui, porra. Vamos, porra! Nego! Cara, foi absurdo. Com 20 anos, ver 3 títulos aí da Libertadores é surreal. Após quase 2 horas de desfile, a comemoração terminou com a esperança de repeti-la em poucos dias, agora com o título do Brasileirão. O rubro-negro lidera o campeonato, faltando apenas 2 rodadas, com 5 pontos a mais que o Palmeiras, segundo lugar na tabela. Para garantir matematicamente o troféu, o Flamengo precisa apenas derrotar o Ceará no Maracanã na quarta-feira ou torcer para que o Alviverde Paulista, que joga no mesmo horário, não vença o Atlético Mineiro. Nesse final de semana também teve Campeonato Brasileiro e olha, as últimas partidas vão dar o que falar. São 6 pontos em disputa e 8 times com chances de rebaixamento. Ceará e Cruzeiro se enfrentaram na Arena Castelão. Os donos da casa precisavam pontuar para se distanciar da zona do rebaixamento. Já a Raposa esperava uma vitória para se aproximar ainda mais de Flamengo e Palmeiras. O Vozão saiu na frente com esse belo chute de Vinícius Zanocelo. Mas alguns minutos depois, William Machado acabou fazendo gol contra. Placar final 1-1. O Corinthians recebeu o Botafogo na Neoquímica Arena. Os dois times entraram em campo buscando a mesma coisa, vaga na Copa Libertadores. O Timão disputa a 8ª posição com o São Paulo. E essa posição pode entrar na fase de pré-Libertadores, dependendo do vencedor da Copa do Brasil. Já o Botafogo jogou para garantir uma vaga direta. Aos 7 minutos, Ranielli abriu o placar para o Timão. No segundo tempo, Cuiabano empatou. Alguns minutos mais tarde, Jordan Barreira deu um lindo voleio para virar a partida para o Fogão. Mas o Corinthians não desistiu e empatou no final com Gustavo Henrique. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.